Bom dia! Então, pra quem já me acompanha aqui no canal há um tempinho sabe que eu saí do meu último emprego aqui em Portugal. Então esse vídeo vai ser pra mostrar como tá sendo o meu dia a dia como desempregada. Introdução rápida. Oi, o meu nome é Laura, tenho 22 anos, moro em Portugal tem mais ou menos 1 ano e meio e eu vim pra cá com meu namorado. Desde quando eu cheguei em Portugal, eu sempre trabalhei na área de restaurantes, seja na copa, ou na sala, ou no bar. Já fiz até um pouquinho de cozinha também, mas não levei muito jeito. Eu criei esse canal aqui no YouTube tem mais ou menos uns 7 meses, é só um bebezinho ainda, e tem sido uma boa terapia pra mim até então. A água já esquentou, então com licença, eu não posso entrar no banho de microfone. Mas então nesse vídeo eu queria ter uma conversa assim mais honesta com vocês sobre essa experiência, né, de ter pedido demissão sem ter feito nenhum tipo de planejamento. Então nesse vídeo eu vou mostrar também como eu organizo meu dia, como que ficou a divisão de tarefas domésticas aqui em casa depois que isso aconteceu, o que é que eu faço durante o meu dia inteiro, como que eu tô lidando com a autocobrança também, que é muita. E também vou explicar de novo, pra quem ainda não me conhece, o motivo de eu ter saído do meu antigo emprego. Então eu espero ajudar vocês nesse vídeo a abrir a mente assim de vocês, sabe, sobre o momento certo de pedir demissão, também pra vocês não acreditarem em tudo que vem na internet, né? Autocrítica. Prontinho, agora sim, coloquei uma roupa mais arrumadinha pra ficar dentro de casa. É uma roupinha bem style and comfy, bom pra ficar dentro de casa. Finalizei o cabelo também, fiz uma make básica, só pra não me sentir muito relaxada, sabe? Já tá em casa, sem trabalhar, então se eu ficar de pijama o dia todo, vou me sentir 3.000 vezes pior, então eu gosto de ficar assim, minimamente arrumadinha. E assim, eu sei que eu já tomei o meu cafezinho, mas eu não comi direito essa manhã porque eu não tava com muito apetite, então eu vou fazer algo pra comer agora. Vamos fazer um whey protein rapidinho e eu vou mostrar como eu organizo meu dia. Esse whey protein de sabor cookies é o mais gostosinho que tem, tá? Lá do Pingo Doce. É a dica pra vocês. Uma das coisas que eu nunca conseguia fazer enquanto eu tava trabalhando era tomar um café da manhã com calma. Porque pra quem sabe, a rotina de quem trabalha na restauração é muito pesada. E eu ainda trabalhava com muitos horários repartidos no dia. Onde eu tinha que entrar no restaurante na abertura meio-dia, saía de lá 3 horas da tarde, depois entrar de novo às 7 da noite e fechar o restaurante só meia-noite. Quem já trabalhou em restaurante sabe que a gente nunca sai no horário certinho, é muito difícil sair meia-noite em ponto, ou na hora que fecha em ponto. Sempre fica com mais coisas pra fazer, tem que fazer hora extra. Então eu chegava em casa de madrugada, exausta, não dormia bem o suficiente, não acordava bem, tinha que sair com pressa pra começar o dia de novo e não tinha tempo de fazer nada. Então, apesar de eu ainda estar procurando emprego, quero aproveitar o máximo possível esses momentos de começar o dia com calma, sem precisar sair correndo com pressa e até sem comer direito, que nem eu tava fazendo antes. Mas então, vamos ver o que temos para fazer hoje. Meu Deus do céu, na minha agenda linda e minimalista. Então, eu gosto de anotar as coisas que eu tenho para fazer no dia sempre na noite anterior. Porque aí no dia seguinte eu já acordo sabendo mais ou menos o que é que eu tenho que fazer, por onde que eu vou começar, entendeu? A gente também tem um mural, bem ali na cozinha, que dá para escrever com giz. E nele dá para separar as tarefas por blocos de tempo. E isso tem ajudado bastante também. E é bom que ele é grande, fica bem visível. Então sempre que você passa, você dá uma olhada no que tem que fazer, o que falta fazer. Enfim, quando eu tenho muita coisa pra fazer durante o dia, ou quando eu quero fazer um dia assim mais planejado, com mais detalhes, aí eu venho pro meu planner agenda. Hoje a minha maior prioridade vai ser emitir os documentos para a AIMA, todos aqueles que precisam ser emitidos virtualmente, e gravar esse vídeo. São as maiores prioridades. E também tem outras, tipo arrumar a casa, tirar o lixo, entregar mais currículo, enfim. A comida já tá feita porque eu fiz ontem, então pra já vai ser isso mesmo. Eu também uso o Notion, só que eu não uso o Notion como planner, nem como agenda, porque eu tenho dificuldade de acompanhar o Notion como uma agenda. Eu não tô aprendendo algumas coisas do Notion, não sei mexer direito. Nele eu coloco meu cronograma capilar, o plano alimentar, o plano de treino, lista de compras, por exemplo, os livros que eu quero comprar, minhas metas do ano, todas as minhas etapas de documentação aqui em Portugal. Então, eu organizo a minha vida inteira no Notion. E a parte do dia a dia eu coloco por escrito, porque eu acho que fica mais fácil de memorizar. E uma coisa que eu aprendi em estar nessa fase, né, com muito tempo livre, é que mesmo sem estar trabalhando, é importante pra mim ter uma rotina. Porque eu sinto que tendo tudo organizado, dá uma sensação de controle da própria vida, sabe? E isso me ajuda a reduzir a ansiedade de estar nessa situação de desemprego e muito tempo livre, digamos assim. Então, por enquanto, é isso que eu tenho pra fazer hoje. Sobre a divisão de tarefas aqui em casa. Quando eu
eu tava trabalhando e o Ed também, era bastante simples. A gente dividia tudo. Por exemplo, se ele faz o jantar, eu lavo a louça. Ou então, um outro exemplo, se nessa semana eu lavei o banheiro, na semana que vem é a vez dele de lavar o banheiro. Então a gente ia fazendo essa troca pra não ficar pesado pra nenhum dos dois, afinal os dois estavam trabalhando. Porém, agora a situação mudou um pouco, porque ele sai pra trabalhar e eu tenho bastante tempo livre, porque eu ainda não tô trabalhando. Então, assim, eu, Laura, acho justo, eu acho que ficaria menos injusto eu assumir as responsabilidades todas daqui de casa enquanto ele sai pra trabalhar. Porque assim eu acho que ficaria menos injusto. Quando ele tá de folga, ele me dá uma força também, me ajuda bastante, mas no geral, enquanto ele tá trabalhando, eu assumo as responsabilidades aqui da casa todas. Então, por enquanto, é assim que a gente tá dividindo as tarefas aqui em casa. Eu vou sair agora pra levar o lixo, porque eu tô achando que vai chover. Por sinal, hoje começa o outono aqui em Portugal. Ontem foi o último dia de verão, hoje começa o outono, tá já um clima bem nublado, eu tô com medo de que comece a chover. Então eu vou sair agora pra levar o lixo e vou levar vocês comigo também. A gente aproveita e conversa lá fora. Nossa, cara, tá fazendo muito friozinho aqui. Finalmente o outono tá chegando. O frio está chegando, finalmente. Eu até coloquei uma calça, mas eu acho que não vai ser o suficiente. Eu devia ter trazido um casaquinho também. Mas então, quando eu comecei a postar vídeo, né, no YouTube e até no próprio Instagram também, vi uma galera, assim, de brincadeira, perguntando, e se agora eu vou virar blogueira? E eu penso em um dia, futuramente, trabalhar só com isso. E a resposta é sim. Eu gostaria sim, não vou mentir, de ganhar vida, viver só de internet, conteúdo pra internet. Até porque essa é uma das poucas coisas que eu fiz por mais de um mês sem enjoar. Tô gostando de fazer ainda até agora, como eu falei, isso aqui é tipo uma terapia pra mim, tá me ajudando a gravar em público. Como vocês podem ver, eu tô muito tímida porque tem muita gente. Mas, tá me ajudando a vencer a timidez, eu acho. Mas aí eu comecei a fazer vídeo pra internet pensando que se um dia isso desse certo, aí eu finalmente poderia largar o meu emprego e trabalhar com a internet. E hoje eu já tô aqui sem emprego nenhum, fazendo vídeo pra internet. Calma, ainda não ganho nenhum centavo com o YouTube, com AdSense, nem nada. Meu canal ainda nem é monetizado. Falta bater a meta das horas assistidas. Mas pra ser bem honesta, eu não imaginei que ia ser assim, não. Eu imaginei que, tipo, sei lá, se um dia desse certo, seria daqui a muito tempo e levaria muito tempo para as pessoas começarem a ver o meu canal e engajar. Só que eu tô fazendo vídeo já há 7 meses, só mostrando a minha rotina e a minha vida. E eu já tenho quase 1000 pessoas aqui, pessoas que estão gostando do vídeo, entendeu? Que comentam, que interagem. E eu acho que isso é doideira, velho. Sem falar que vocês são uns amorzinhos também na aba dos comentários. São uma comunidade, assim, bem saudável aqui no YouTube, que bom. E eu fico, assim, mesmo muito, muito, muito feliz com isso. Mas aí vem aquela questão da autossabotagem, né? Porque eu não sei nem se e nem quando eu vou conseguir monetizar esse canal. E depois que monetizar, também não sei se vai ser o suficiente pra conseguir sustentar uma vida de um ser humano adulto. Então é complicado. É complicado. Às vezes eu me saboto muito por isso, achando que não vai dar certo e tudo mais. Essa autossabotagem toda é um pouco paralisante. Tem vezes que eu deixo de gravar vídeos, que eu tô roteirizado, deixo de seguir o cronograma, por estar desmotivada. Às vezes eu também apago os vídeos que era pra ter ido pro ar e eu não gostei muito, eu fiquei insegura de postar e aí eu apago. Tem sido assim um pouquinho complicada essa parte da autossabotagem, é uma coisa que eu venho treinando ainda. Também não me preparei psicologicamente para ter pedido demissão do meu emprego. E assim, foi um período muito difícil na época que eu pedi demissão. E assim, tem 2 coisas que eu posso compartilhar aqui para ajudar alguém que possa estar passando pelo mesmo problema. Eu acho que a primeira delas seria ter um relacionamento amoroso, de apoio. E quando eu digo amoroso, não é nem só questão de ser namorado ou cônjuge. Pode ser também uma amizade, alguém que gosta de você ou até os familiares também. E nesse quesito eu sou muito grata ao Ed por isso, porque ele realmente tá entendendo o meu lado, me apoiando em tudo. Ele inclusive foi uma das pessoas que me incentivou a sair do meu antigo trabalho quando viu que eu não tava bem. Outra estratégia mental também que eu tava usando era pensar o que eu iria fazer se, tipo, nada desse certo. Tipo assim, eu ainda tô procurando emprego, né? Mas eu fico pensando, e se quando eu voltar a trabalhar, o YouTube não der mais certo? Porque eu não vou ter tempo de conciliar as duas coisas. Você chega cansado, não tem tempo pra você, nem nada. Então eu fico sempre pensando em plano B, tá? Se eu ver que não tá dando certo, eu posso procurar um emprego de part-time, que é meio período. E aí eu foco meio período do meu dia pro trabalho, meio período do outro dia pro YouTube.
E assim eu vou tentando conciliar. Procurar alguns empregos mais tranquilos também, como, sei lá, barista ou até na limpeza, dependendo do lugar, dependendo da empresa. Acho que pode ser mais fácil. Então eu acho muito bom fazer exercício também. Nem que você anote, às vezes anotar, escrever à mão é bom pra você memorizar. Aquilo te estimula a estar pensando no assunto, entendeu? E fixa na memória de alguma forma. E eu acho que isso é bom. Eu sei que, assim, é um privilégio enorme eu estar num país estrangeiro e não estar trabalhando. Eu sei disso. Graças a Deus eu tenho o apoio do Ed. Então tô usando esse tempo livre de maneira responsável, ou pelo menos tentando o máximo possível. Por exemplo, focando nos meus vídeos do YouTube, eu tô estudando sobre edição, sobre Photoshop, enfim, todo tipo de edição. Tudo eu saio pesquisando, fuçando pela internet. Tô tentando usar o meu tempo livre pra aprimorar isso e, quem sabe, ter um retorno futuramente, né? Quem sabe? Então eu tô tentando construir esse tempo livre pra aprimorar formas de construir diferentes fontes de renda. Não sei se deu pra vocês entenderem, mas é complicado, eu sei. Mas agora, antes que eu fique entediada com esse assunto também, eu já tô ficando com fome, tá perto da hora do almoço, então vamos voltar pra casa. Só parei aqui rapidinho pra poder gravar e pra tirar o lixo. Finalmente em casa, agora eu vou almoçar. Enquanto eu assisto alguma besteirinha, atualmente estou um pouco viciada em Vox Machina, graças ao Sr. Ed, que me viciou. Quem já assistiu Vox Machina, assistam, é muito bom. É engraçado que Vox Machina é tipo anime, mas não é bem um anime, e é fantasia. Eu normalmente não gosto de nada que envolva fantasia, RPG, elfos, magos, druidas, arqueiros e tudo mais, só que essa série é muito boa. É uma série assim, tipo comédia, tem um humor bem ácido, tem personagens muito bons. Só procurem o trailer pra vocês assistirem, que eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que só de ver o primeiro episódio vocês já vão gostar. Então agora, com licença, eu vou comer um pouquinho. Bom, depois de assistir e almoçar, eu ainda tenho que arrumar a casa, dar uma geral aqui nas coisas. Não são muitas, porque eu já dei uma faxina aí no último vídeo. Preparar também o jantar pra amanhã. E antes que eu me esqueça, eu lembrei de compartilhar o motivo de eu ter saído do meu último emprego. Como eu falei, desde quando eu vim pra Portugal, eu sempre trabalhei em restaurantes. Então eu tô mais ou menos há 1 ano e meio nessa mesma área. E no começo foi até interessante, porque era algo novo. Eu nunca tinha trabalhado com isso no Brasil. Era tudo muito novo, muito desconhecido, eu tava aprendendo. Mas agora eu posso falar com sinceridade pra vocês que eu não quero mais saber de restaurante. Se você aí trabalha 8 horas por dia em algo que você não gosta, com pessoas que você não gosta, é óbvio que você vai chegar em casa e se sentir exausto, tanto psicologicamente quanto fisicamente também. Sabe aquela sensação de chegar em casa e não ter energia assim pra fazer absolutamente nada, só tomar um banho, dormir e no outro dia trabalhar, chegar, tomar um banho, dormir. E o ciclo se repete sempre. Era assim que eu tava me sentindo todo santo dia. Porque a ideia de viver assim, pra mim, é desesperadora. Eu tava tendo várias crises de ansiedade, juntou com algumas crises de pânico, não sei se foi burnout, enfim. Foi uma fase bem difícil, mas também eu acho que foi um ponto de virada pra minha vida. Eu realmente precisava de uma pausa, eu precisava me cuidar. E agora eu tô descobrindo de novo o que vai ser interessante pra mim e o que realmente importa pra mim, tanto profissionalmente quanto pessoalmente também. Porque, né, eu não nasci herdeira, então eu vou ter que voltar a trabalhar, infelizmente. Porque ter um emprego é a única certeza de que no fim do mês vai cair o salário ali na sua continha. Então, gostando ou não, isso ainda traz uma certa segurança, sabe? Então, assim, se você tá passando por isso também, tem apoio de alguém pra poder fazer uma pausa, cuidar de você, faça isso. Só que não deixa chegar no limite, porque senão vai acontecer que nem eu. Eu cheguei no meu limite e pedi demissão de uma maneira impulsiva. Então, eu não fiz nenhum planejamento, não tinha uma reserva muito boa. Então, assim, se você quer tirar um momento pra você, faça isso com planejamento. Por favor, se planeje muito bem antes. Às vezes é preciso parar, né, pra respirar, cuidar da gente. Eu ainda tô nesse processo, cada dia é uma chance nova de tentar fazer isso, tentar melhorar. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, nem que seja da mínima possível, a tomar alguma decisão sobre qual é o momento certo da sua carreira pra você poder fazer essa pausa, pra você poder investir em você. Mas eu sinto que eu já falei demais por hoje, então acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. E por favor, deixe um like nesse vídeo se você gostou ou tá se identificando de alguma forma comigo. Isso realmente me ajuda a ser descoberta pelo algoritmo do YouTube. E claro, se inscreva aí no meu canal pra você me acompanhar nessa jornada de procurar emprego em Portugal. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Se cuidem, um beijo e tchau, tchau.